Oi pessoal, tudo bom? Boa noite. Mais uma vez uma oportunidade de estar dando uma aula online aqui gratuita de um tema que é muito importante e ele é muito interessante quando se trata não só da legendagem, embora o tema esteja relacionando com a legendagem, é só por uma questão de direcionamento, né? Mas também de uma forma geral em relação à comunicação. Então, o tema aqui, neurociência na legendagem, a gente pode aproveitar essa mesma ideia para qualquer forma de comunicação, desde que haja um texto. E esse texto pode ser falado, pode ser um texto escrito. Então, aqui a gente encontra o fundamento por trás da fluência da leitura, que a gente tanto fala nas profissões que estão relacionadas com a comunicação, principalmente nessa comunicação textual, de forma textual também. Porque a gente sabe que na comunicação falada, a gente tem vários recursos, né, que a gente utiliza na fala. Então, além de recursos sonoros, temos recursos, né, visuais que a gente faz, gestos, né, tem todo um contexto, etc. Agora, quando a gente vai para o texto escrito, ainda mais no meio digital hoje em dia, a gente se vale de outras formas, de outros recursos. E aí quando a gente chega na legendagem, a gente tem algo que fundamenta a questão da fluência da leitura, tá? Existe esse estudo que está relacionado com a neurociência para poder estudar como é a melhor forma de apresentar o texto para dar fluência na leitura, tudo bem? Vou passar o slide aqui. Então, vamos lá, avanços nos estudos de neurociência. Então, a neurociência ela vem avançando conforme o tempo, né? Na verdade, não é um estudo nem um pouco novo, né? Nem nada novo, só que é novo para muitos de nós, né? Tem uma galera que talvez já esteja muito bem acostumada a ouvir sobre neurociência e talvez tenha gente que ainda não ouviu muito, né? É uma novidade tremenda. É novidade para muita gente, na verdade, né? Só que é um estudo que vem há anos sendo trabalhado, entendeu? Anos, bota aí coisa de muito tempo mesmo, sabe? E só que como todas as coisas, todos os avanços, às vezes vai chegar ao nosso acesso depois de muito longos anos, sabe? Passa de tempo, faz mais estudos avançam e chega até nós depois de muito tempo. E aí a gente de repente se dá de cara com conhecimento e fala assim, nossa, que coisa extraordinária, né, que descobriram, quando você vai ver, tá lá. Quando foi que eu descobri? Aí tem estudo lá, 1950 alguma coisa, 1800 eu não sei da onde, não sei quem descobriu, né? Foi datado lá de 1910. Sabe, aí tu para assim, caramba, já tem tanto tempo assim, cara. Tipo, coisa às vezes virou o século e chegou agora para mim, sabe? Mas é mais ou menos assim. E aí, cada vez mais, essa neurociência tem se avançado e ainda tem muita coisa para crescer, acredito eu. Só que só o tanto que a neurociência já se desenvolveu, já nos deu, cara, avanços para todas as áreas de profissão, em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, nos estudos de coach que temos hoje em dia, temos uma boa bagagem de neurociência que nos dá um tipo de conhecimento que permite um desenvolvimento pessoal, sabe? Pessoal, profissional, etc. Por quê? Porque está carregado de neurociência no conteúdo, sabe? E aí, há pouco tempo, começou a se tornar cada vez mais popular, por exemplo, o ensino de PNL, de programação neurolinguística. Muita gente ainda não tem essa formação ou não ouviu falar, mas ela já chegou a um certo nível né, popular e ela inclusive está inserida agora tudo quanto é curso. Então, antes o que coach não usava PNL, agora tem coach com PNL. O que vendas não usava PNL, agora tem vendas com PNL e por aí vai. E aí eu cheguei a fazer uma formação de coach, cheguei a fazer uma formação de PNL, cheguei a fazer uma formação de vendas com PNL. E aí eu percebi
a influência da neurociência, né, tendo contato com esse tipo de estudo, eu encontrei a presença da neurociência numa parte da legendagem, em um fundamento da fluência da leitura da legendagem. E por isso eu trouxe esse tema para vocês aqui. Só que quando eu conheci quando eu tive contato com esse conhecimento na legendagem, não foi tratado dessa forma, não foi dito dessa forma, sabe? Não foi apontado a neurociência, etc. Tal, não foi assim. Só que depois de tomar certos conhecimentos, eu percebi, poxa, isso é neurociência. Esse raciocínio, esse contato, essa preocupação, essa importância que está ali, né, por trás de tudo isso, é relacionado com a neurociência, é a neurociência. Então, hoje em dia a gente já se descobriu muita coisa que o que antes era algo muito abstrato, muito fantasioso, muito, sei lá, fora da realidade, agora se vem provando, se vem contestando, se vem conhecendo cada vez mais aquilo certas coisas de forma científica, e o ser humano vai começando a descobrir como funciona a sua mente, como ocorre certos processos da comunicação e como que o ser humano realmente é, sabe? Então, esse desenvolvimento relacionado com o autoconhecimento, principalmente no funcionamento da mente, do nosso, né? Quais são as áreas, o que elas fazem, né? Como que é esse mecanismo, né? Então, tomando esse tipo de conhecimento, levando para todas as áreas da nossa vida, são esses avanços que mais a neurociência nos propôs, tudo bem? E aí, eu chego com a seguinte pergunta para esse tema: com quem realmente nós conversamos? Então, assim, a gente para assim para perguntar: nossa, quem é que quando você fala com uma outra pessoa, você fala com seu amigo, fala com seu patrão, fala com seu funcionário, fala com uma pessoa, um lead, sabe? Sei lá, fala com o telespectador. Com quem você acha que está falando? Será que a gente está realmente falando com a outra pessoa? Bom, eu queria levantar essa questão aqui, o que na verdade nós não falamos com as pessoas, né? Quando nós nos dirigimos a alguém, não é com a pessoa que nós estamos falando, mas estamos falando com algo que tem dentro da pessoa. Estamos falando com o interior da pessoa. E eu vou falar isso com o termo correto, tá? Mas é só para poder dar uma embasada mais simples. Então, quando a gente fala com alguém, por exemplo, e aqui, né, aqui no caso, quando a gente cria a legenda para falar, para passar o conteúdo para o telespectador, nós não estamos falando com a pessoa. Isso você reflete em todas as coisas que tem a comunicação. Nós não falamos com a pessoa. Então, quem é que nós falamos? Então, se, por exemplo, eu estou aqui falando com você, que está assistindo, né? Todos vocês estão assistindo. Eu posso estar falando com vocês, mas a minha comunicação não é com vocês, não se dirige a vocês, né? Não, na verdade, não é recebido por vocês como um todo, podemos dizer assim, uma pessoa como um todo, mas sim como uma parte de vocês. Aí você deve pensar assim, você está falando com, né, assim, com a minha mente. Não necessariamente. É com a mente, mas não é a mente de uma forma generalizada, assim como não é com a pessoa de uma forma generalizada. Então, com quem nós realmente falamos é com o inconsciente das pessoas, entendeu? Com o inconsciente. Então você pega isso e reflete para todas as áreas, para tudo que existe. E toda vez que você for fazer uso da comunicação, você para e pensa: com quem será que eu estou me comunicando? E a resposta correta é essa: a comunicação ela é eficaz quando ela alcança o inconsciente. E o inconsciente, nesse contexto que eu estou falando, eu quero dizer com o que está dentro da mente da pessoa, o que está dentro dessa consciência, no interior da pessoa. Tá? Porque dependendo da área de estudo,
vai se falar com a consciência, enquanto que outra área de estudo vai falar com a inconsciência. Mas o que eu quero dizer é que é com a área da nossa mente que corresponde a esse mundo interior que nós desconhecemos, entendeu? Existe mais realidade dentro do que fora, porque tudo que nós correspondemos como realidade, na verdade, é um reflexo de interpretações nossas. Nós interpretamos, codificamos de acordo com os códigos que nos foram passados, de gerações e gerações, pela genética, DNA, etc., pelos estudos, pelo conteúdo e etc. E aí nós assimilamos todos esses códigos. E aí o que a gente faz? Recebe as impressões e com esses códigos que nós sabemos, nós decodificamos e interpretamos a realidade. Então, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente ouve, os 5 sentidos, etc., captam isso. Nós fazemos processamos, interpretamos e é assim que a gente vê a realidade. Então, o que está fora de nós é mais um reflexo do que realmente é, entende? E aí o que acontece? Então, numa comunicação, essa informação chega até o interior da pessoa através dos 5 sentidos. No caso da legenda, ou no caso de uma conversa, ou no caso de uma mensagem, né, do textual, o em áudio, ela vai chegar através da audição, vai chegar através da visão, entende? E ela vai entrar dentro da pessoa em forma de impressão. E aí a nossa mente, com as suas devidas áreas, ela vai fazer um processamento para codificar e interpretar aquela comunicação. Então, assim, quando a gente tem conhecimento sobre isso, a gente consegue trabalhar muito mais de acordo com o objetivo que nós temos, a nossa comunicação, para que ela seja eficaz, para que as nossas palavras sejam fluentes, para que a comunicação seja fluente. E aí a gente agora vai pegar isso aqui e vai levar para a legendagem. Então, a influência da neurociência na legendagem, ela está na fluência da leitura, que é o maior objetivo de uma legenda. Então, tudo isso que eu contextualizei, essa parte que eu introduzi sobre a neurociência, é aonde entra aqui na legendagem. Então, há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, quando eu trabalhei na primeira empresa ali de legendagem, o meu antigo chefe ele chegou para mim e ele falou assim, ó, nós precisamos pegar a legenda, na hora de fazer a legenda, de traduzir ou de revisar, né, a gente precisa mastigar o quanto possível para, desculpe o termo, ele dizia assim, para emburrecer o texto, esmirilhar ele todo, em uma bandeja de prata e entregar para o telespectador. Ele usava mais ou menos esses termos, né? Mas ele dizia isso mesmo, ou seja, para você mastigar bastante a informação e entregar de uma forma bem fácil para o telespectador, em uma bandeja de prata. E aí, desde mais ou menos 2008, que eu estudo, vários assuntos relacionados com autoconhecimento, né? Eu trabalho com esse tipo de informação, né? Como eu atuo como palestrante de autoconhecimento. E aí, uma das coisas que mais é o nosso objetivo, por exemplo, nessa área, é mastigar e tornar muito simples a linguagem, para que tenha a melhor fluência, para que a pessoa receba isso da melhor forma, da forma mais simples possível, mais assimilável possível. Por quê? Porque quando uma pessoa fala exatamente nos termos técnicos dentro do meio jurídico, só as pessoas daquele meio entendem. Quando uma pessoa usa exatamente os termos técnicos dentro de um meio, dentro do ambiente de saúde, na área médica, só as pessoas dessa área entendem, sabe? Se alguém realmente falar nos termos, usar os termos mesmo dentro do audiovisual, ou usar os termos técnicos dentro da área da língua portuguesa, só as pessoas dessas áreas entendem, sabe? É como se você estivesse falando em outra língua. Tipo, por exemplo, se eu estivesse falando com vocês
em assuntos relacionados mesmo com a neurociência, usando os termos, em vários termos técnicos da área, só pessoas que têm contato com esse conhecimento que iriam entender, sabe? Então, é como se eu estivesse falando numa língua estrangeira. E aí acaba não havendo uma fluência na comunicação. O que eu quero dizer é que o uso das palavras, a escolha das palavras, a tradução, tudo isso tem a ver com a fluência da leitura. A tradução, a revisão, né? E inclusive a parte técnica. O que eu quero chegar depois de falar sobre, depois que eu estou falando aqui sobre essa parte da linguagem, eu vou chegar na parte técnica que está relacionada com o time, com o timeador, relacionado com a sincronização da legenda, que é para quem assistiu o meu curso básico de legenda, o curso básico de time, eu explico ali que existe uma função chamada tradução, uma função chamada revisão e existe uma função intermediária chamada time, né, em que temos o tradutor, o timeador e o revisor. Então, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão acostumadas a saber da fluência da leitura na questão da escolha das palavras, que aí o tradutor e o revisor estão habituados a ouvir sobre isso. Só que na função técnica do timeador, aquele que mexe com a sincronização da legenda talvez não tenha levado em consideração que ali existe um papel muito importante da fluência da leitura e que tem como fundamento esses estudos na neurociência. Então, vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente leva isso para a legenda, com quem a gente se comunica? A gente se comunica com o inconsciente. A legenda ela precisa alcançar o inconsciente das pessoas. O que eu quero dizer? Que na neurociência diz que nós temos 3 áreas do nosso cérebro. Uma área do nosso cérebro é aquela responsável por fazer raciocínios, por fazer cálculos, por codificar, sabe? Por pensar, por pegar uma informação e trabalhar a interpretação dela, sabe? Com o que tem de informação, com o que tem guardado ali, com o que tem de, né? Para poder trabalhar essa codificação, esse processamento, nos dá um significado. Então, todas as coisas novas que a gente faz ou se depara, essa área do cérebro chamada neocórtex, ela vai precisar fazer um trabalho para poder decifrar aquilo, para poder entender aquilo, para poder ter uma compreensão sobre aquilo, entende? Então, por exemplo, se para você que de repente não está acostumado a ouvir sobre neurociência, o teu neocórtex está ali bem alertado, tentando entender e né, processar tudo isso, porque é uma coisa nova. E aí a gente pega, por exemplo, também quando a gente fala de criar hábito, para aqueles que já ouviram falar sobre hábitos, né, e etc e tal. É o poder do hábito, né? Não tem um livro assim? E fala o seguinte, né, que quando a gente vai começar a fazer um hábito que não é hábito, criar um tipo de fazer algo, né, criar um tipo de atividade que não é um hábito seu, é difícil no início. É um pouco mais doloroso, é um pouco mais pesado, né? Não é natural para você. Por quê? Porque ele não foi trabalhado pelo neocórtex. O neocórtex ele fica atuando, trabalhando com aquilo ali, para poder fazer, né, transformar aquilo ali em algo já conhecido, entendeu? Já interpretado, já trabalhado. E aí depois que ele faz isso, ele vai para uma outra região, tá? Que quando se depara novamente ou quando já se torna natural, já foi trabalhado, na próxima vez não precisa ter um esforço de raciocínio, entendeu? Ele já está pronto, já está decifrado. Então, naturalmente, o mecanismo automático acessa aquilo. E aí, na linguagem, a gente estuda desde criança a língua portuguesa, assim como outras pessoas levam alguns anos estudando uma língua estrangeira. E aí, que acontece que no início é difícil, porque o neocórtex ele está gastando bastante energia para processar, para entender, para assimilar, para decodificar, fazer tudo isso. E colocar nos seus respectivos lugares essas informações. E aí, o que acontece é que ele leva, ele cansa, ele pesa, entendeu?
e ele é lento. Então, esse processo de raciocínio do pensamento, ele é difícil, ele é pesado. E aí, depois que já se vai se tornando natural, vai se repetindo, né? De acordo com as coisas vão repetindo e acontecendo, né? E algumas coisas, elas voltam de novamente a acontecer ou se apresentar para nós, elas vão começando a entrar num mecanismo automatizado. Automatizado por quê? Porque ele é assimilado e fica pronto, já guardadinho. E a gente se depara com aquilo e aquilo ali é muito fácil, né? Já é tranquilo, já é conhecido, entende? Eu estou falando um pouco assim, talvez fique um pouco no ar, mas eu vou exemplificar, eu vou chegar nessa parte. Então, assim, na neurociência fala, né, que tem essa parte mais intelectual, que é o neocórtex, né? Existe um cérebro que está mais relacionado com as emoções, ou melhor dizendo, uma área do cérebro, né? E existe uma outra relacionada mais com o instinto, com o movimento, né? Que se chama o cérebro reptiliano. E aí, quando as coisas estão no reptiliano, é quando elas são automatizadas, entende? Então, assim, existe esse caminho, e o caminho que passa pelo raciocínio e por esse raciocínio, interpretação, essa assimilação, né, etc., que faz esse processo ali de consciente, né, da coisa. Existe essa parte emocional, aí a gente já está falando de algo mais interior, sabe? Quando essa área emocional está trabalhando com essa informação, chega até o emocional, aí a coisa está indo mais para o interior. E por último, ela chega no reptiliano, que aí a coisa é mais automatizada, é mais instintiva, sabe? Então, muitas das coisas que nós já aprendemos, elas se tornam automatizadas porque elas chegaram numa etapa instintiva. E o que eu quero dizer, por exemplo, quando você acorda de manhã, talvez você não se dê conta que você vai lá e está escovando seus dentes, ou que você levanta, né, e troca de roupa. Por quê? Porque você não precisa mais ficar pensando nisso. Você já fez tantas vezes, você não precisa pensar, sabe? Já está pronto, esse caminho já foi feito, já está trilhado. Quando a gente vai fazer uma trilha numa montanha, às vezes já tem umas trilhas, já tem uns caminhos, você só segue, só passa. Diferente do que você tem que chegar e ficar criando um caminho porque só tem mata, tudo uma mata fechada e você tem que criar um caminho. É um esforço tremendo. Mas quando já tem uma trilha, você só segue a trilha. Você não fica pensando nela, sabe? Então, quando você está aprendendo a dirigir, é difícil. Depois que se torna natural, de tanto você repetir na prática, se torna algo automatizado, entende? Se torna instinto. O porquê? Porque já está assimilado, já você não precisa mais ficar pensando, raciocinando. Deixa eu ver, agora eu ligo o carro. No início você faz isso. Deixa eu ver, eu ligo o carro. Antes de ligar o carro, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar o espelho retrovisor, não é assim? Eu preciso ver o meu cinto. Deixa eu ver os espelhos laterais, né? Será que está tudo certo, né? Beleza, certo. O freio de mão está puxado, a marcha está engatada ou está no ponto morto, né? Assim, no início a gente não olha. Depois que você já pegou o jeito, quando você está andando lá, você pensa, bom, deixa eu ver, agora eu preciso reduzir para a primeira, preciso aumentar a marcha, eu preciso tomar conta, né? Agora que eu vou ter que fazer tal processo, né? Você para ficar pensando nisso, e aí é difícil, você está aprendendo. Depois que você já aprendeu a dirigir o carro, você já fez isso já várias vezes, repetiu e vai se tornando hábito natural para você, você não fica mais pensando nessas coisas. Você liga o carro, faz tudo, né? Puxa o cinto, bota, tá, ajeita o freio e etc e tal. Liga o carro, dá ré, sai da garagem ou sai da onde está estacionado, começa a andar. Se você tem que reduzir, você reduz. Se você tem que passar marcha, você passa. Se você tem que olhar vários espelhos, você faz isso inconscientemente. E por quê? Porque se tornou um processo inconsciente, se tornou natural. Então as coisas, quando elas são bem assimiladas, elas vão para o inconsciente e entram no mecanismo automatizado, entendeu? E aí a linguagem é a mesma coisa. A comunicação acontece a mesma coisa. Nós nos deparamos com a linguagem desde que nascemos, né? Seja falada, e logo em seguida começa a escrita, e assim a gente vai desenvolvendo essa linguagem, sabe? Então a gente, podemos dizer, a configuração dessa máquina em nós,
é feita desde pequeno, sabe? Na verdade, até antes, porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, estudos já apontam que, né, o bebê, o recém-nascido, né, como está em feto, ele já tem contato através da mãe, né, através de tem também estudos quânticos que falam uma coisa ainda mais avançada, mas só o fato de estar ali dentro da barriga a gente já tem acesso a uma série de conhecimentos nessa etapa da vida, de antes da vida, né, já é uma forma de expressão da vida também. Então, antes de nascer, a gente já tem contato com a comunicação. E aí o que acontece? Quando chega na legenda, né? E você pode pensar isso no processo de venda, você pode pensar isso no processo de, né, se você é um escritor, se você é um revisor, né, se você o que seja, né? Se você é um orador, sabe? Você pega essa chave para você. Então, se quando a gente chega na legenda, a gente chega exatamente nessa questão. Com quem nós conversamos? A legenda precisa conversar com o inconsciente. E aí, qual a melhor legenda de todas elas? É justamente a que você não lê. Por quê? Porque chegou no seu inconsciente. Se você parar para ler uma legenda, quem está atuando é o teu cérebro neocórtex, é o teu consciente, que é esse que processa, é esse que analisa, esse que vai fazer uma decodificação, esse vai fazer uma interpretação, esse que vai parar para raciocinar, para pensar no significado. Deixa eu ver, mas essa palavra significa o quê? Porque é uma palavra desconhecida. Então, assim, se aconteceu isso numa legenda, a legenda é ruim, porque ela não fluiu, não fluiu. E quando flui é quando você não lê ela. Por quê? Porque ela foi assimilada no seu inconsciente. Já viu aquele exercício que o pessoal pega assim, coloca uma frase que as letras estão misturadas com um número e fala assim: ah, você consegue ler assim mesmo, sua mente consegue ler. Por que ela consegue ler? Porque você não usa o seu neocórtex para ler. Se você for usar, você fica parando para perceber que existem números, que aquele número é o 4, que aquele número é o 3 no lugar de uma letra, sabe? Só que você não faz isso, você lê naturalmente, por quê? Porque aquilo já está pronto no seu inconsciente, porque aquilo já foi incutido em você desde criança, desde antes de nascer. Sabe, no processo de construção da linguagem do ser vivo, já foi feita essa configuração. Então, o que a gente precisa fazer é que existem muitas palavras que a gente não tem contato, não teve, né, não teve essa experiência dele. Então, quando ele chega, aparece para a gente pela primeira vez, ou ele é uma que quase raramente, né, quase nunca aparece, e aí de repente aparece para você, e você para um pouco para pensar, você usa o teu neocórtex, sabe? Para você, e aí quando você faz isso, você faz uma pausa. Por quê? Porque essa área do cérebro ela é extremamente lenta. Ela é um burro, ela é lenta. E aí o que acontece é que você acontece esse freio, acontece esse gasto de energia, entende? Por quê? Porque é um processo. Ele vai fazer isso para chegar e levar lá para levar para outra região do cérebro que já vai estar pronto, vai estar automatizado para na próxima vez ele já não precisa mais fazer nenhum esforço, já foi feito, tudo bem? Então vamos lá. Então na legenda, o telespectador não pode parar para ler a legenda, sabe? E a melhor legenda é aquela que a pessoa não percebe que está lendo. Então foi isso que meu primeiro chefe me falou na época, né? Há 10 anos atrás, quando ele começou a me explicar sobre isso. Ele estava entendendo de neurociência, me falando sobre neurociência, não estava. Só que ele não percebeu que, na verdade, ele estava falando de neurociência, porque a neurociência ela vai falar sobre os processos da mente, sobre o inconsciente, entre várias outras coisas, claro, né? E aí o que acontece? O que eu fundamentei aqui agora é que a linguagem ela já está pronta, a codificação está pronta, só que nem totalmente. Então tem coisas novas que nós não conhecemos ou nós ainda não entendemos. E aí quando a gente chega na hora da comunicação, se a gente usa se a gente faz uso, escolha das palavras mais difíceis, né, que não estão dentro do habitual das pessoas, dentro do dia a dia das pessoas, então as pessoas vão parar para fazer esse raciocínio. No momento que ela para para fazer esse raciocínio, ela perde a atenção da comunicação e perde a fluência, entendeu?
Então, a fluência, se eu for definir a fluência da leitura, em outras palavras, eu vou dizer, é aquela que a leitura, a interpretação acontece no processo do inconsciente, de forma que a pessoa nem perceba, de forma que a pessoa não precisa parar para ler, não precisa parar para pensar, entende? Então, essa é a melhor legenda de todas, é aquela que é feita de uma forma, está composta de uma forma, organizada o texto de uma forma, escolhida, né, as palavras de tal forma que a pessoa nem percebeu que ela não está lendo, tá? O inconsciente está atuando nessa hora, tudo bem? E o que acontece? Por quê? Porque o seu neocórtex vai ficar lá, né, descansando, entre aspas, né, não vai ficar ali, né, trabalhando e tal. Você economiza energia, o telespectador economiza energia. O emocional dele está sendo trabalhado, está atuando e assimilando as informações da série, do filme. E como é que vai acontecer isso? Através de sons, através de cenas, entendeu? É igual quando alguém vai fazer guiar uma meditação, um pastor vai fazer uma oração, alguma coisa, não bota uma música de fundo. Por quê? É para abrir caminho. Porque é no momento que atua, no momento que esse cérebro emocional entra em atividade, é como se abrisse uma porta do interior da pessoa, que consegue chegar até o inconsciente, entendeu? Então, se não chega no emocional, não chega no inconsciente. Então, quando a gente entra numa comunicação, quando fala assim, uma comunicação às vezes é chata e perde o interesse. Agora, quando uma conversa está legal, divertida, você não tem hora para parar, não é assim? Por quê? Porque entrou, encostou no emocional, abriu a porta no emocional. Quem estuda publicidade, vendas, etc., sabe disso, que precisa chegar no emocional. Precisa falar com o emocional, com o inconsciente, e não com o cérebro, com o cérebro pensante da pessoa, não com o neocórtex. Então, no momento que para pensar, que alguém para usar o raciocínio, perde a atenção, perde o foco, perde a fluência, perde a naturalidade, a parte mais fluídica e gostosa e prazerosa da coisa. Então a legenda, se ela não fizer isso, se ela perder isso, é uma legenda ruim. E o que acontece? A gente vê lá, por exemplo, você pode parar de repente para pensar assim, para refletir, lembrar se algum momento já aconteceu contigo. Você vê o filme, ou a série está acontecendo ali em inglês, em espanhol, ou em francês, ou seja, qual for a língua, e a legenda está lá em português. E aí às vezes você não se dá conta, parece que você está entendendo o filme, quando o filme quando você gosta do que você está assistindo, e essa legenda é profissional, essa legenda é boa, parece que não parece que você está lendo, parece que você está entendendo o filme como se ele estivesse falando na sua língua, mas na verdade você está lendo sem ler a legenda, entendeu? Para algum momento para pensar sobre isso, né? Vale aí o contraste. Mas para ver sobre isso em algum momento, quando você estiver assistindo, repara nisso se acontece com você. Se você começa a ler a legenda, você começa a assistir o filme legendado, a série legendada, um reality show, o teu programa legendado, e na verdade você não está lendo a legenda ali, ela está fluindo durante a sua experiência como telespectador. Então essa é a melhor legenda. Vamos lá. E aí a gente chega nessa parte que a gente fala sobre o spotting. É um termo técnico na legendagem que corresponde à forma que você organiza o texto naquela legenda. Então essa aqui é uma das partes principais, porque é essa parte que chega num ponto intermediário, que é a parte técnica do processo de legenda, do trabalho com a legenda. Por quê? Se por um momento existe um tradutor que faz a tradução e cria a legenda, o texto da legenda, e ele tem que prestar atenção nessa questão do uso das palavras, sabe? Mas talvez ele não vai se focar tanto nessa questão. Por quê? Porque ele está concentrado na tradução e ele sabe dessa questão da fluência, mas ainda muita coisa passa. E aí por isso existe uma revisão, porque a revisão ela também vai se focar nessa questão da fluência.
né? Vai corrigir os erros, claro, né? Vai corrigir se a tradução foi traduzida equivocadamente, e alguma parte ela vai corrigir, mas ela também vai pensar na questão do uso da palavra, se sim. Só que existe uma parte técnica que o timeador, que é o intermediário, que é o processo da sincronização de legenda, ele vai ele vai entrar nessa parte aí, que é o spotting, que é como o texto da legenda está organizado. E essa é uma parte tão importante quanto o uso da linguagem, o uso da palavra, a escolha da palavra, né? Então você pode ter as palavras mais simples, mas se você pisar na bola aqui no spotting, você prejudica a fluência da leitura. E eu resolvi botar essa aula aqui, né, entregar esse conteúdo, porque ele é um caso bem difícil. Eu já peguei, né, legenda de muitos tradutores. Eu geralmente recebo legenda de vários tradutores, né? Eu trabalho, não me apresentei, me perdoe, mas eu trabalho na área de legendagem numa função chamada timeador. O que eu trabalho é fazendo time. Eu sincronizo a legenda com o vídeo. Então eu não sou um tradutor, e não sou um revisor de tradução, eu sou um revisor de português, sou um professor de português e sou um timeador. Hoje em dia eu vivo de time, eu trabalho somente com time, sustento a mim e minha família com time. E eu trabalho também ensinando as pessoas a fazer time, que é sincronizar a legenda com o vídeo. E aí uma das coisas que eu mais gosto de ensinar é sobre o spotting. Por quê? Porque é uma coisa difícil. E eu assim, foi 10 anos trabalhando com time e aprendendo e errando sobre o spotting, sabe? Então é uma coisa que, assim, que não é fácil. Quase todo mundo, ou você sabe, sei lá, se todo mundo erra spotting, erra como se organiza o texto. Então os profissionais fazem um trabalho maravilhoso com as palavras, mas dá mole no spot. E aí prejudica a experiência do telespectador e prejudica a atenção no conteúdo cinematográfico. Tudo bem? Então vamos lá. E aí existe. Deixa eu voltar um pouquinho. E aí existe, né, eu não me ligo muito no termo técnico, eu me ligo mais no que deve ser feito no texto. Porque existe assim, spot externo e interno. Aí vai falar sobre a organização do texto da legenda dentro de uma legenda, ou a organização do texto em duas legendas ou mais legendas. Então não importa exatamente o termo, não é importante. O importante aqui é que você precisa conhecer como se organiza, né? Como fazer para a fluência do texto acontecer aqui. E aí a gente vai ver, né? Vai já ver logo aqui em seguida, daqui a pouquinho, algumas regrinhas do spotting, seja interno, seja externo, seja do texto dentro de uma única legenda, seja no texto que corresponde a mais de uma legenda. A gente vai ver algumas coisas muito importantes para dar essa fluência da leitura para o telespectador. Vamos lá. Então, como era antes essa questão do texto na legenda e como é hoje? Não sei te dizer se era generalizado no mercado, mas há 10 anos atrás, quando comecei a trabalhar com legendagem, quando comecei a aprender sobre timing, né, esse processo de sincronização, nessa parte técnica, a minha responsabilidade era começar, em primeiro lugar, a corrigir problemas de spotting. Claro que eu não usava esse termo, eu não conhecia esse termo, fui conhecer esse termo alguns anos depois. Mas eu tinha que prestar atenção na organização do texto, né? E aí dentro das regrinhas que a gente vai ver logo a seguir no próximo slide. Então, uma coisa que acontecia é que a maioria dos trabalhos chegava para mim, chegava tudo de qualquer jeito, sabe? Parece que chegaram e escolheram as palavras e colocaram ali. Então, quando a gente fala assim de regras, de limite de caracteres, etc., isso é um aspecto, tá? Que é um aspecto dentro dessa questão do texto que tem a ver com essa parte da leitura fluente do texto também. Só que aí, por ter um limite, a legenda não pode cobrir toda a tela, sabe? Porque existe um limite. Então, cria essa necessidade de gerar uma segunda linha. E aí fica uma legenda de 2 linhas. Quando fica uma legenda de 2 linhas, aí entra a questão do spot. Entra um trabalhinho que você tem que ter para não dar um truncamento na leitura, para não chegar e ativar o neocórtex do teu telespectador.
sabe? E para isso são as regras que a gente vai ver lá. Então, só que o que acontece é que antigamente, quando eu entrei há 10 anos atrás nesse mercado, já foi me ensinado assim. Só que algumas pessoas mais antigas no trabalho, né, no audiovisual, na legendagem, tinha ainda uma ideia de que a legenda ela tinha que ficar de uma certa forma retangular, quadrada. Então, como acontece isso? A pessoa via pelo tamanho. Então, alguns programas de legendagem eles têm um menu para fazer automaticamente a corrigir as legendas que ultrapassaram o limite de caracteres de forma que fica quadradinha. Só que com isso não tem nenhuma preocupação com essa questão da neurociência, da fluência do texto que a gente está falando aqui, conversando aqui, sabe? Não tinha nenhuma importância com isso. Apenas a legenda tinha que ficar quadradinha. O que é quadradinha? Tipo, imagine que a legenda, a primeira linha está maior e a segunda linha está menor. Então, passava algum pedaço de texto da primeira linha para a segunda, para a linha de baixo, para que ela fique quadradinha, sabe? Aí fica arrumadinho assim. Só que isso aí não importa como que é a frase, né? Na hora de ler isso não importa. O que importava é essa questão visual, sabe? A legenda tá ali, ó, quadradinha, retanguladinha, sabe? Tá ali. E a gente vai ver que agora não é assim. Então, assim, eu descobri através de uma pessoa bem antiga nesse ramo de legendagem que ela achou estranho porque a legenda estava tendo uma legenda com duas linhas, não estava quadradinha, não estava retangular, estava tendo a primeira linha maior e a segunda menor, ou estava tendo a primeira linha menor e a segunda linha maior, então ficava tipo uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. E aí ele achou estranho. E aí a gente conversando, né, aí foi onde ele percebeu, então mudou. Então mudou, agora então é assim, né? Não, né? Porque a legenda, né, tinha que ficar quadradinha, né? Entre aspas, quadrado, que a gente sabe que é um retângulo. Então, assim, se por acaso, realmente, pelo que eu entendi, era assim, porque quando eu entrei nessa 10 anos atrás, já não era assim. Só que aí eu percebi que acontecia, né? E alguns programas de legendagem, como eu estava comentando, eles têm um menu lá para fazer uma busca de todas as legendas que ultrapassaram a quantidade de caracteres por linha. E aí ele tem um botão automático que você aperta, ele resolve tudo automaticamente. Então um botão lá para fazer isso automaticamente. Como ele faz? Ele pega e vê assim pela métrica, sabe? Pela métrica visual da coisa. E aí só que prejudica a fluência da leitura. Vamos lá. E aí, para a gente poder entrar nessa questão então, qual é a maneira correta, né? Como é que eu faço para saber se a legenda está tendo uma fluência da leitura? Então, a gente tem umas 4 regras principais. Aí você, de repente, pode encontrar outras, tá? Mas 4 são as principais no Spot, nessa questão da harmonização do texto da legenda, para ter uma boa fluência no texto. O teu telespectador não pode parar para ler. Se por um momento ele parou para pensar, aquela legenda não cumpriu o objetivo. Ele perdeu o foco do filme para entender a legenda, tá? Isso aí pode estar com as palavras mais simples do mundo, só que mal organizada na legenda, dentro do espaço da legenda mal organizada, que é a questão do spot, ela vai truncar a leitura, vai prejudicar a fluência da leitura, tudo bem? Vamos lá, a primeira dessas 4 principais regras são, então agora você anote aí, ó. A primeira delas, eu não deixei anotado na tela aqui, tá? Que é para você não parar para ler, para você ouvir, prestar atenção, anota você aí, ó. A primeira delas é a mais tranquila e a mais principal de todas é que a legenda não pode terminar com elementos que eles trazem uma ligação para o próximo termo. Que elementos são esses? São elementos como artigo, preposição, pronomes demonstrativos, isto, esse, aquele, conjunções, como conjunção e, conjunção mais, sabe? Esses termos, assim, não tem que eu falei que a gente tem essa codificação desde antes,
né? A gente desde o início da nossa vida, né? A gente já vem sendo configurado. Então, o que acontece? Esses elementos eles cumprem uma função de ligar uma ideia a outra, de ligar o próximo termo, de preparar o caminho para a palavra que vai vir em seguida. Então, quando eu tenho um artigo, é porque em seguida tem um substantivo. Quando eu tenho uma preposição, em seguida vai vir um termo, né? Vai vir um objeto indireto, vai vir. Então, assim, esses elementos, né, como uma conjunção também, vai ligar um termo a outro. Então, esses elementos eles não foram feitos por um final de frase, entende? Então, se eu chegar numa legenda, o nosso cérebro sabe disso. Você pode não saber disso, mas o nosso cérebro sabe desde o início, desde lá de trás. Ele já foi configurado, ele já codificou dessa forma. Então, o que acontece? Você não vai perceber, mas o seu cérebro vai estranhar quando ele chegar no final de uma frase e ele vê terminando com um artigo. Então, assim, Joãozinho gostava de ir na praia quando aí termina a frase. E na linha de baixo está quando a Maria também vai, sabe? Só que na linha de baixo termina lá em cima, quando aí embaixo, Maria também vai. Então, nesse momento, causa um truncamento da leitura. O seu cérebro, naquele momento, se ativa o neocórtex para decifrar isso. Por quê? Porque ele não... enquanto para a gente parece que tem duas linhas da legenda e que tudo é uma coisa só. Para a gente parece que tem duas, três legendas e que toda ela é uma coisa só. Mas para o nosso cérebro, a cada ponto final, a cada vírgula, a cada uma linha, né? Uma legenda em duas linhas, uma linha e duas linhas, tudo isso são fragmentos, são uma coisa iniciou e terminou. Na segunda linha é um novo início e um novo fim. A próxima legenda é um novo início e um novo fim. Uma frase chegou até a vírgula, é um início e um fim. Para o nosso cérebro funciona assim, é diferente, entende? Para o inconsciente é assim. E então, quando você chega numa frase e vê lá terminando com artigo, o nosso cérebro, para ele não é natural a frase terminar ali. Então, ele ativa o neocórtex para tentar raciocinar sobre isso, para fazer uma nova codificação, caso um estranhamento. Na literatura, o estranhamento faz um ótimo trabalho, mas na legenda não faz. Ela prejudica, entendeu? E aí você tira o foco, assim, toda a coisa emocional e tudo que estava acontecendo no filme, naquele momento, fecha essa porta, entra o raciocínio, o pensamento, o neocórtex para poder decifrar a legenda. Aí a legenda é ruim, entende? E aí quando vem assim, preposições, né? Ele entregou o presente para... Aí termina a frase e vai para a linha de baixo. O tiozinho da esquina. Sabe, esse para não é para terminar na legenda, porque ele não foi codificado para ser um final de frase, para ser um final. Então, ele entregou o presente e na linha de baixo para o tiozinho da esquina. E aí sim, sabe? Aí sim, o cérebro, né, não precisou fazer nada. Inconscientemente a leitura foi feita, porque teve um início e um fim na primeira linha, um início e um fim na segunda linha. Então, esses elementos terminando terminando no final da frase causam um truncamento, prejudica a fluência da leitura. Isso é o principal. E vale isso também se for passar de uma legenda para outra. Uma legenda, eu estou falando na primeira linha, não pode terminar com artigo, preposição, conjunções, né? Pronome demonstrativo este, né? Eu entreguei este. Aí cadê? Sério, o teu neocórtex vai alertar e falar assim, cadê? Entregou o quê? Né? Eu não entendi, como assim entregou este quê? Né? Fica essa indagação. Por mais que esteja ali, na linha de baixo, mas o teu cérebro fez isso numa velocidade tão rápida que você não percebeu, mas causou uma pausa, entende? Quando você não sabe usar a vírgula, né, devidamente como ela deve ser usada, você também causa um problema de fluência da leitura, seja qual for o tipo de trabalho textual que você vai ali trabalhar. Não souber usar a vírgula não é feita para o momento que você fez uma pausa para respirar, por exemplo. Não, ela tem regra, e as regras não são baseadas dentro de o que alguém achou que era assim, ou alguém achou que era assado porque fica melhor. Não, existem sérios e grandes
estudos e análises e pesquisas por trás de cada regra. Na legendagem aqui também é a mesma coisa. Vamos agora para a segunda regra principal. Legendas muito grandes. Não é à toa que tem um limite de caracteres por linha. Claro que a gente tem um limite de caracteres porque a tela termina uma hora, né? Então a legenda tem que terminar. Sim, mas já reparou que, por exemplo, as legendas têm um limite de caracteres há muito tempo antes das pessoas terem TV de tela plana. As pessoas passaram a ter TV de tela plana e continuou tendo um certo limite. Foi aumentado depois para 40, 42 legendas aceitáveis com serviços de streaming como a Netflix. Por quê? Porque dá para caber mais? Um aspecto sim, mas não, esse não é o principal. Né, não cabe mais na tela, porque antigamente também podia usar e nem tanto tinha essa questão. Então, o principal é porque as legendas grandes fazem a pessoa demorar demais para ler. Sabe que não tem que eu falei que para o cérebro uma legenda de 2 linhas é 2 vezes o início e 2 vezes o fim? Iniciou, terminou, iniciou, terminou. Já viu que as pessoas não gostam de ler um texto muito grande? E aí tem que se usar a estratégia para a pessoa conseguir ler um texto grande, que você usa pausa, você usa pontos, você separa em fragmentos. Por quê? Porque o teu cérebro não vai se cansar. E por que ele vai se cansar? Porque ele está usando muito o neocórtex, gastando energia. O neocórtex gasta energia, ele é pesado. Ele é um mecanismo pesado, bruto, entendeu? E aí, uma legenda grande, ela causa esse problema. A pessoa até uma certa parte foi natural e depois ela começa a gastar energia para terminar de ler. Então não, a legenda que é grande ela tem que ser menor. E aí vai ser menor, vai mudar o texto? Não, divide em 2 linhas. Dividiu em 2 linhas ficou muito grande, divide em 2 legendas, entende? Então existe um motivo muito importante, muito sério por trás dessa divisão de caractere, dessa divisão em legenda, entendeu? Então, se a legenda é muito grande, o telespectador vai ter que levar seu rosto da ponta à outra para ler. Cara, que vai fazer isso com o olho. Só que isso é o tempo suficiente ele perder a atenção da cena. E aí ele não vai ter uma fluência, ele vai acabar lendo a legenda, ele não pode ler a legenda. Bota bem isso na cabeça. O telespectador não pode ler a legenda. Ela tem que se ler dentro do telespectador, entende? Então a legenda grande ela não cumpre com isso. Ela acaba prejudicando. Terceira regrinha principal, hein? Quando separa nomes próprios ou elementos, né, mais de uma palavra, né, que ela forma uma única ideia. E a gente vai ter nome de pessoas, nome de lugares, nome de instituições, ou até mesmo locuções, sabe, certos termos que eles juntos formam uma ideia. Então, por exemplo, algumas locuções verbais a gente pode dividir e até resolve quando você divide ela, né? Numa legenda de 2 linhas. Se você dividir uma locução verbal para 2 legendas é outra coisa. É um pouco mais complicado, mas dentro de uma única legenda de 2 linhas, algumas locuções verbais ficam melhores quando você divide, dependendo de quais são as palavras, o que é aquela frase, tá? Então a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Só que certos termos, eles quando estão em conjunto, eles formam uma única ideia, sabe? Uma ideia própria, aquelas 2 palavrinhas juntas formam uma ideia. E você separa ela e você causa você prejudica essa fluência, porque o cérebro ele está acostumado de repente com um termo que é aquele termo que é um conjunto de palavras, que são 2 palavras juntas formam uma ideia. Cada palavra separada são palavras fora do contexto, ela tem seu próprio significado separado. Mas quando você bota elas duas juntas, ela tem uma ideia específica, né? Só daquela conjunto, naquele combo de palavras, entende? E aí se você separa elas, né, numa legenda, quando a mente chega, quando o cérebro chega no segundo termo, ele vai perceber e vai se estranhar e vai ativar o neocórtex. E aí, nome de pessoas é um caso clássico que acontece isso, nome de lugares também. Então, se eu tenho uma legenda assim, eu me chamo Felipe Martim, aí eu boto Martim na segunda linha, eu me chamo Felipe, aí embaixo chega o Martim e eu fico,
Pera aí. Aí se bobear, eu leio de novo. Eu me chamo Felipe Martim. Sabe, eu vou ter que usar o neocórtex para decifrar que isso tem uma ligação dali com, né, daqui com ali. Nome de lugar, nome de estudos, rua, instituto. Eu peguei uma legenda assim ontem. Não foi bem essa palavra, mas, por exemplo, Instituto Social Nelson, aí na linha de baixo, Cardoso Filho. Mas, cara, o nome da pessoa é Nelson Cardoso Filho. É muito grande para ficar numa linha só, então eu vou ter que dividir. Se eu vou dividir, eu vou botar Instituto Social, nananã, e na linha de baixo vou botar o nome da pessoa, Nelson Cardoso Filho, sabe? Então é a forma que o cérebro vai conseguir fazer isso bem naturalmente. Se eu separo os elementos errados, se eu separo elementos que eles na verdade são juntos para formar que eles juntos formam uma ideia, se eu separo, eu quebro a fluência, né? Eu causo um estranhamento. E aí meu cérebro vai perceber depois que aquilo é um combo. Na verdade é um combo e não separado. E aí ele vai ativar para decifrar para depois continuar. Então nesse momento ele faz isso, ele perde o foco das outras coisas, tudo bem? E o quarto e o último principal é quando a gente tratando de quando a gente fala de mais de uma legenda, tá? Então quando a gente sai de uma legenda para uma segunda legenda, também acontece isso. Quando a gente pega em uma legenda, termina uma frase. E aí eu tenho duas frases, melhor dizendo, eu tenho duas frases, uma de uma linha só e a outra de duas linhas. E o que acontece? Que às vezes a pessoa pega essa frase de uma linha e coloca na primeira legenda. E pega metade da outra frase, a primeira metade, e coloca junto com ela, formando uma legenda de duas linhas. Aí a próxima legenda é a outra metade sozinha, sabe? E aí eu prejudico, é a mesma questão que eu acabei de falar agora da anterior, que eu estivesse separando uma ideia, que é um conjunto, sabe? Então a gente tem uma palavra que é um conjunto de letras formando sílabas, um conjunto de sílabas forma uma palavra, combos de palavra formam determinados termos e ideias, e uma frase é um conjunto de termos, né, de palavras, etc., formando uma grande ideia. E assim como várias frases formam um texto, né, parágrafo, etc., e formam uma ideia maior. Então, assim, tudo isso para o nosso cérebro está configurado para codificar tudo isso. Então, quando eu tenho uma legenda, uma frase que corresponde a uma linha, dá uma linha certinho numa legenda, uma frase, e eu tenho outra frase que ela não cabe em uma linha, ela cabe em duas, eu erro quando eu coloco a metade da outra frase junto com essa primeira. E na próxima legenda vai ficar outra metade. Isso é um erro que acontece demais na legendagem. Demais. Qual é o certo? Nessa primeira legenda fica essa primeira frase sozinha. Ela cabe nessa legenda, ela é pequena que fica sozinha. A próxima frase precisa de duas linhas, né? Ela vai ficar na próxima legenda duas linhas. Nosso cérebro vai fluentemente ler essa primeira legenda, essa frase, e vai fechar a ideia, porque é uma frase. Vai iniciar a ideia e vai fechar a ideia daquela frase. Na próxima legenda, ele vai pegar uma frase maior, que ela tem duas linhas, mas ele vai iniciar a ideia e vai terminar a ideia ali. Quando eu faço diferente, da forma errada, eu vou na primeira legenda, eu vou começar uma ideia, fechar uma ideia, e na linha de baixo vai começar uma ideia nova da outra frase, e ela, num determinado momento, ela vai terminar ali, no meio, e na próxima legenda que eu vou ter a continuação dela. Isso é o suficiente para travar a fluência da leitura. O meu cérebro vai entrar no neocórtex para ele fazer essa ponte, para ele conseguir manter a conexão dessa ideia e a continuação que vai vir na próxima legenda. Porque a gente não, o cálculo, essa coisa, embora seja lento, né, neocórtex, mas essas coisas são muito velozes, esses cálculos, e a gente não se dá conta por causa disso. É algo muito veloz para o nosso entendimento. É muito veloz. Então a gente não percebe quando isso acontece. Mas acontece. Sabe? Então é esse momento que a gente causa um errinho nessas principais regras aqui, nessas 4 principais que eu dei para você, o nosso cérebro acaba tendo que fazer um esforço. Ele gasta uma energia e ele tira a atenção
da cena, ele tira a atenção do todo o conteúdo cinematográfico. Tá? Então, aquela legenda acaba causando esse prejuízo. Tá? Então, a melhor legenda é aquela que o telespectador não lê. E se a gente seguir essas 4 principais regrinhas aqui, ter bastante cuidado com ela, a gente vai conseguir ter uma leitura que não, uma legenda que ela não é lida, ela é assimilada, tudo bem? Bom, pessoal, aqui essa é a aula, tá, que eu queria disponibilizar para vocês. É uma situação que acontece demais no ramo da legendagem, né? Então, ela é muito, eu acho muito importante. Já vi postagens, né, de várias pessoas botando postagens sobre regras de esporte, e eu vejo que até mesmo para explicar sobre isso, às vezes é difícil. Já é difícil para a pessoa entender, é difícil de explicar de uma forma que a pessoa entenda. Então, eu achei melhor fazer uma aula sobre isso, pública, tá? Então, esse assunto aqui é a primeira aula do meu curso de legendagem. Eu lancei um curso chamado Curso Timeador Expert. Eu sou um timeador. Timeador é quem faz o time, que é a sincronização da legenda com vídeo. E eu, no mês passado, lancei um curso online para ensinar uma pessoa desde o zero até se tornar um timeador profissional. Seja uma pessoa do ramo da legendagem, do audiovisual, ou seja ela de outro ramo. É professor, trabalha com texto, não trabalha, trabalha com administração de empresa, sabe, não importa. Essa área de legendagem, né, essa área de time, sincronização, é uma parte técnica, eu preciso aprender a parte técnica, tá? Então não precisa ser tradutor, não precisa ser revisor, etc. Precisa de um determinado conhecimento básico para você poder entender ali, e o que precisa mais ainda é saber como se faz esse processo técnico. Então, o meu curso ele fala tudo sobre isso. Tá? Eu ensino o meu canal do YouTube também fala sobre, explica, né, essas questões todas. E essa aqui é a minha primeira aula do 4º módulo. Não é exatamente assim. Ela foi configurada de outra forma para ser pública, para todas as pessoas assimilarem. No meu curso eu entro especificamente no treino, na prática do spotting, sabe? Com exercício, com explicação diretamente voltada na legendagem. Aqui eu falei de uma forma bem abrangente e expliquei mais sobre neurociência, para contextualizar. Então no curso, esse curso aqui, ele está disponível, tá? Ele é um curso lá que tem um valor bem acessível. Qualquer pessoa pode aprender. O intuito esse curso com pouco tempo, ali dentro na faixa de 2 meses, né? Se a pessoa pegar um módulo por semana, em 2 meses ela finaliza o curso, se torna apta para trabalhar no mercado de trabalho na parte de time e sincronização de legenda. Se você é um tradutor, esse curso aqui vai te aperfeiçoar, onde muitas pessoas, muitos tradutores, né, têm isso como calcanhar de Aquiles, né, tem uma dificuldade no time. Então, eu até mostro que eu ensino a fazer na minha metodologia, que a pessoa não perde tanto tempo e não se torna tão difícil fazer o time. Então, ela ganha tempo, e se ela ganha tempo, faz com que cada hora de trabalho valha mais. Sabe? Se você faz um trabalho que vale R$ 100 em 10 horas, você tem um valor por hora. Se você faz um trabalho de R$ 100 em 5 horas, você dobra o seu valor, entende? E você consegue fazer 2, sabe? Se você trabalha em 10 horas, claro, né? Então, se você trabalha em 10 horas e você faz um trabalho em 10 horas, você faz um trabalho por dia e ganha aquele valor. Se você trabalha 10 horas, mas faz um trabalho na metade do tempo, você consegue fazer 2 trabalhos por dia e você dobra o seu valor, tudo bem? Então, o meu curso ele tem esse objetivo: ensinar pessoas que queiram entrar no mercado audiovisual, ensinar pessoas que queiram desenvolver uma renda extra, tá? Com a parte de legendagem, e aí não tem dificuldade, né, na questão de requisitos. Os requisitos são bem simples, e tem também esse objetivo de aprimorar aqueles que já estão dentro da área de legendagem, aqueles que já trabalham com legendagem, aprimorar. Ensinar também pessoas a legendar os seus vídeos, que não vou entrar aqui nesse detalhe, mas que é importante para você alavancar o seu negócio, né? Expandir o seu curso, o seu conteúdo em vídeo, etc., e tornar ele um alcance maior. Então, nesse curso eu ensino tudo isso. Essa aqui é a primeira aula do 4º módulo, ela já começa a avançar a parte prática. Então, o meu curso ele tem um total de 8 módulos. Aqui quando chega no 4º, que está fechando a primeira metade,
Ele acabou de sair num módulo que ele trabalha com configurações e alguns padrões, etc. E ele começa a entrar na parte prática. E daqui para frente, daqui até o 8º módulo, é uma prática atrás da outra. Então não é um curso cheio de teoria, igual a gente encontra muito curso de legendagem, nem um curso longo, igual a gente vê por aí, tudo bem? Então ele combina essa teoria e prática, e eu diria que ele tem mais prática do que teoria. Embora eu fale bastante, tá? E você vai ver, você vê, mas bastante eu falando aqui, dando várias explicações, mas ele é carregado de prática, tá? Esse é o principal. Para a pessoa aprender uma coisa, ela precisa combinar os dois. Mentoria em grupo semanal, então todo sábado às 10 horas da manhã tem mentoria em grupo comigo sobre a parte legendária, sobre dúvidas do curso ou alguma outra coisa, tá? A pessoa participa de um grupo privado no Instagram, que tem contato diretamente também comigo, e ali onde eu coloco, disponibilizo materiais que são só para aquelas pessoas naquela turma. O programa de legendagem que eu ensino é um programa inteiramente simples, preciso e muito fácil de mexer e muito prático. Ele dá precisão, ele dá praticidade no trabalho e faz com que o trabalho seja mais rápido. Esse programa ele custa no mercado hoje R$ 500. E aí, por uma parceria que eu consegui negociar com a pessoa que criou o programa, eu consegui com que alunos meus comprem por R$ 100 esse curso. Em vez de comprar por R$ 500, compra por 100. Tá? Então, a pessoa, compra por 120. Em vez de comprar por 500, compra por 120. E aí a pessoa, em vez de se for lá diretamente comprar com ela, uma pessoa desconhecida, é o valor que todo mundo paga. Mas se for um aluno meu, compra 120. Por quê? Porque é uma troca, entendeu? Eu chego e falo assim, eu só ensino sobre o teu curso. Esse curso aqui, perdão, eu só ensino sobre o seu programa. Esse curso aqui é um treinamento que eu dava na empresa. Treinamento que eu dava para tradutores, estagiários, tradutores iniciantes. Eu dava treinamento de time, de sincronização da legenda. E aí eu transformei esse curso aqui em um curso digital. E aí a pessoa começa a aprender com um programa que ela não está acostumada, não conhece, né? E aí quando chega depois no final que termina o curso, termina e aprende, vai ver o programa custa 500 e às vezes a pessoa não tem condições. Uma vez que você compra o programa para usar para trabalho, é a sua principal ferramenta de trabalho e esse dinheiro retorna. Só que tem muita gente que vai ter dificuldade e tem dificuldade. Então eu conversei com a pessoa e expliquei sobre isso. E ela falou assim, então os teus alunos a gente pode fazer um preço diferenciado, porque aí ajuda o meu curso e ajuda ela. Porque mais pessoas conseguem acessar o curso, ter acesso ao curso dela, adquirir o programa dela, mais alunos conseguem, né, adquirir o programa dessa pessoa, e aí eu consigo fazer com que meus alunos que aprenderam comigo consigam trabalhar, né? Então isso ajuda a validar o curso. Então combinamos assim, meus alunos não pagam o valor do mercado, o valor de R$ 500. Padrões de legendagem do mercado. Então, nesse curso, eu ensino ao longo dele, ensino sobre os padrões, como funciona, como é, todas as regras, inclusive essa aqui do spot é uma delas. Aula extra de gerenciamento do tempo. Você vai ganhar uma aula extra de gerenciamento. Não faz parte do cronograma do curso, é a aula extra. E vira e mexe, aulas complementares, né, entre outros. Vira e mexe, eu vou lá e tem alguma situação que alguém comentou, estou vendo que tem muita dúvida sobre alguma coisa, eu crio uma aula extra só para aquilo. Né? E eu fiz isso, né? Eu criei um módulo, existe um módulo chamado módulo 9, que ele na verdade são as gravações da mentoria. Então, a pessoa que adquire o curso consegue ver mentorias anteriores que já passaram também, entende? Então, esse curso aqui é para transformar uma pessoa do zero até um caminhador profissional e ter toda a assistência que ela possa precisar, tá? E esse treinamento aqui, na época, quando eu comecei a dar treinamento, acho que foi há 9 anos, eu tinha mais ou menos um ano que eu tinha começado a trabalhar com isso, ou tinha um ano e meio, eu comecei a dar treinamento. E aí, na época, quando eu dava esse treinamento, eu cobrava cerca de R$ 900 a partir de 900, porque era tipo um valor diário e a cada, né, tinha um tempo mínimo, não dá para ensinar em menos desse tempo.
Então, se precisasse estender um pouco mais, por causa do nível de cada aluno, né? Aí o valor aumentava. Então, não era menos de 900. E aí, isso há cerca de 9, 8 anos atrás. O salário mínimo já aumentou, várias coisas já aumentaram, né? Os preços já são outros. Então, só para você ter uma ideia. Só que eu aperfeiçoei esse método, atualizei, busquei, né? E formei e criei ele um curso online. Então, só para você ter uma ideia, ele estaria, né? Poderia estar num valor estimado aí de, sei lá, pelo menos 1.500, R$ 2.000, 1.600, né? O valor que está mais ou menos aí entre outros cursos, né, na área de legendagem, curso técnico de legenda, por exemplo, é mais de R$ 1.000. Só que o meu curso é apenas R$ 147. Você ainda pode pagar no cartão, tudo bem? Então, aqui está o link dele, é o cursodelegendagem.com.br. Você vai lá no site, vai ver essas informações que eu te ensinei, vai ver um pouco mais do que eu ensino nesse curso, vai ver um pouco mais sobre o programa, tá? Tudo isso que eu expliquei aqui tem lá no site, tá? E você pode comprar diretamente por ele lá. Então, não precisa mais você ficar tanto tempo em curso de legendagem, tanto tempo para aprender. Você pode aprender, eu posso te ensinar diretamente o que você precisa, te colocar na cara do gol, com apenas 2 meses, fazendo o curso da Minha Dor Expert. E levando mais tempo que você precisar de contato diretamente comigo, através de mentoria, através do contato ali do grupo, perguntando ali no WhatsApp, tá? No Telegram. Eu estou aqui disponível para ajudar todos os meus alunos quanto puderem. Tem alunos meus de 8 anos atrás que ainda têm contato comigo, me perguntam, e eu estou ali para ajudar o que precisar. E muitos nem precisam mais, né? Ficaram muito bem tranquilos lá e seguir a vida, seguir à frente, bem? E aí eu quero que você também seja uma dessas pessoas, tudo bem? E tá aí, entra lá no site, confira, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, manda um direct, tá bom? E a gente pode seguir conversando. Então, obrigado, queria agradecer vocês pela paciência, pela permanência, todos aqueles que assistiram o conteúdo, me deem um feedback, fala o que vocês acham, vamos conversar, tá bem? E em breve depois eu vou liberar outras aulas dessas extras, né? Aulas públicas para vocês também, tá bom? Gente, grande abraço, boa semana, bom fim de semana, tudo de bom. E a gente vai se encontrando.